botar a deputada no ar aí, que já vai ser um prazer falar com a deputada aqui. Deputada Bia Kicis, que honra falar com a senhora. Meu público está ansioso. Antes de tudo, agradeço a gentileza da senhora falar com a gente aqui na Brado Rádio. É muito importante para nós falarmos com a senhora. Eu, particularmente, sou seu fã, seria seu eleitor se morasse em Brasília, mas tem um bocado de gente aqui de Brasília dizendo que vai votar na senhora, que vai votar na senhora. Então, deputada, muito obrigado por ter aceitado o humilde convite deste camelo que vos fala. Que prazer estar com vocês. Eu sou muito fã da Brado, muito fã, tá? Vocês fazem um trabalho fantástico, excepcional. E eu quero cumprimentar o seu público, né? Obrigado. Falar para o seu público que, para mim, é um prazer poder conversar com vocês. Eu estou aqui na CCJ e estamos aqui prontos para essa conversa. Ok, então, assim, já tem um bocado de gente no chat que é aí de Brasília, dizendo que a senhora é linda, que vota na senhora, etc e tal. E como eu abri o programa, se eu morasse em Brasília, meu voto seria da senhora. A senhora é deputada de primeiro mandato, certo? E já está num cargo tão importante como a Comissão de Constituição e Justiça. Isso não é para todo mundo. Eu, deputada, quando eu vou entrevistar alguém assim, e ainda mais tão importante com a senhora, eu faço o meu dever de casa. Então, eu fui pesquisar e eu sei que a senhora tem 11 propostas legislativas, 102 votações nominais no plenário e já fez 21 discursos no plenário. Ou seja, os seus eleitores devem estar muito felizes porque a senhora é uma pessoa que trabalha pelo Brasil, trabalha pelo presidente Bolsonaro, e isso se reflete aqui no carinho do público pela senhora, ok? Então, eu queria lhe perguntar o seguinte, doutora. Tenho várias perguntas aqui, mas eu quero começar com uma que muita gente me pediu para fazer essa pergunta para a senhora, que é o seguinte. A senhora está... a senhora está sendo processada pelo Supremo Tribunal Federal naquele inquérito que é inconstitucional. Em que pé estão essas coisas, deputada? Olha, ele não tem muito para onde ir, porque se eles forem aprofundar, vão ver que não existe crime nenhum, né? Até porque fake news não é crime, nunca foi tipificado. Exatamente. Nós estamos vivendo um momento complicado da nossa democracia, em que os crimes não são mais agora criados no parlamento, eles são criados na pena da caneta, né, lá de um juiz, de um ministro. Então, ninguém sabe. A gente não sabe se algo que a gente faz ou diz hoje, amanhã um ministro pode entender que seja crime. É complicadíssimo. Então, está nesse pé. É um inquérito que os nossos advogados acompanham, mas tem dificuldade de acompanhar, porque é tudo sigiloso. Imagino. E na verdade, não tem crime nenhum. Então, o que eu queria é que eles adiantassem ao máximo para encerrar. Teve aquele dos atos antidemocráticos, que o Ministério Público pediu para arquivar. O ministro Alexandre arquivou no dia seguinte ele abriu o outro, mudou o nome do inquérito e abriu outro. Assim, eu tenho a impressão que isso não encerra antes das eleições, que é uma coisa para manter a gente ali, sabe? Debaixo do cabresto deles até as eleições. Eu concordo com a senhora, concordo com tudo que a senhora falou, é inconstitucional, é complicado estar nessa situação que a senhora está, porque é isso mesmo que você disse, porque eles querem manter a senhora sobre essa vara, baixo essa vara, até as eleições, e depois vai dizer, a gente não achou nada, então deixa para lá. Mas outra coisa, deputada, a senhora se filiou recentemente ao PL, junto com o Eduardo Bolsonaro. A minha pergunta é o seguinte, por que a senhora escolheu o PL apenas porque é o partido que o presidente Bolsonaro foi? E a outra pergunta, já emendando com essa, o PL já é o maior partido da Câmara hoje? Então, a primeira pergunta... Se eu fui para o PL, escolhi apenas porque é o partido do presidente. Sim, exatamente por isso. E olha, não é apenas, tá? Isso é algo muito grande,
Nós que somos a base do presidente, a gente quer dar para ele toda a segurança mesmo, tá? De ele ter o maior partido aqui, de ele ter uma grande base e deixar muito claro para a população, para os nossos eleitores, quem nós somos, o que nós apoiamos, tá? O tipo de lealdade que a gente tem para quem. Toda vez que eu falo para o presidente, você sabe que eu sou leal a você, ele fala, a mim não, você é leal à nossa proposta de Brasil. Falo exatamente, sou leal ao Brasil, às pautas conservadoras, as pautas que pelas quais a gente luta, mas ele é o líder, ele é o nosso líder. Então, quando a gente fala que eu sou leal ao presidente, significa que eu sou leal a todas essas pautas, porque, óbvio, né, gente, se o presidente um dia acordasse, bateu com a cabeça e começou a defender o PT, isso e aquilo, defender o inimaginável, é óbvio que eu não me manteria leal a ele. Não sou leal, não é por conta da pessoa dele, mas é por tudo aquilo que ele representa, o líder que ele é, tá? Então, eu trouxe aqui, só para fazer uma pequena correção, que você falou aí das proposituras que eu fiz, as propostas não são 11, não. São 46 proposituras. Tem aquelas que eu sou a primeira autora, ou sou autora única. Ok. E tem outras... e tem outras que eu sou coautora junto com outros colegas, tá? Certo. Eu peguei esses dados, doutora, da Câmara dos Deputados, ok? Se está desatualizado... Você deve ter pegado aquelas em que eu sou a primeira autora ou a autora única. Ok. Porque consta sempre o nome do primeiro que propôs, né? Ok. Mas eu estou junto com vários colegas em várias outras proposituras também. Eu vi. Aproveitando o ensejo, a senhora tem uma PEC que antecipa a aposentadoria dos ministros do STF, que é uma PEC que é esperada pelo Brasil inteiro. Em que pé está isso? Se já foi aprovado, se não foi, se foi votado, se não foi, se já foi arquivado. Como é que está isso, doutora? Ela foi aprovada recentemente na CCJ. E ela depende de uma comissão especial. Agora, nós acabamos de aprovar também uma outra PEC, de autoria de outro deputado, que ela aumenta a idade, o limite da idade, para que a pessoa possa concorrer ao cargo de ministro do Supremo. Ok. Então, com a aprovação dessa, eu acho pouco provável que a minha seja aprovada. Mas o mais importante é que na discussão da minha PEC de reduzir de 75 para 70, surgiu um debate muito interessante. Para a gente não ficar preso à questão de mais 5 anos, menos 5 anos, o melhor é que a gente altere esse sistema, e agora nós estamos falando muito de colocar mandato para ministro do Supremo. Perfeito. Ou seja, seria o ideal. A gente tiraria a vitaliciedade do cargo. Sim. E os ministros poderiam ficar talvez 10 anos, 12 anos, 8 anos, depende aí do que essa PEC conseguisse aprovar, tá? Então, na discussão da própria PEC, da minha, que já foi aprovada, a gente pode mudar o texto dela todo, tá? Nas novas discussões, no novo debate, alterar o sistema para um sistema de mandato, que eu acho que vai ser mais interessante do que essa discussão se são mais anos, 5 anos, menos 5 anos, 70, 75 anos de idade. Perfeito, esclareceu totalmente aqui as nossas dúvidas, as dúvidas aqui do nosso público. E agora eu quero fazer uma pergunta pessoal para a senhora. A senhora é candidata, pelo que eu saiba, à reeleição. Mas a senhora não seria mais útil ao presidente da República no Senado ou no governo do GDF, que é o que o povo quer, doutora? Olha só, eu agradeço muito as mensagens de incentivo, de apoio, de carinho mesmo que eu recebo do povo, não só daqui do Distrito Federal, mas do Brasil inteiro. Mas aqui, falando para o público, né, que são os meus eleitores, eles me pedem muito para ir para o governo ou para o Senado. Eu tenho muita vontade de ir para o Senado e acho que lá realmente eu seria muito útil ao presidente. Com certeza. Mas eu fui para o partido do presidente, que é o PL, cuja presidente é a minha colega deputada, agora ministra, né, Flávia Arruda.
Perfeito. Que, aliás, vai sair do cargo no dia 30 e voltar para a Câmara, e ela vai concorrer ao Senado. Então, nesse caso, nós temos que juntar forças. A Flávia Arruda, a ministra Flávia, pode ir ao Senado agora, ela tem muita chance, e inclusive com o apoio do presidente Bolsonaro, e eu venho à reeleição, eu acho que ainda tem muita coisa para fazer aqui na Câmara dos Deputados, e se Deus quiser, daqui a 4 anos, e se o povo do DF assim entender, eu posso me lançar aí, né, lançar minha candidatura ao Senado, né, e aí serão 2 vagas, e eu posso ter assim uma boa chance também de me eleger senadora. Perfeito.